Foi dada a entrada de um novo pedido de escusa de responsabilidade pelos enfermeiros desta feita do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Isso mesmo foi confirmado esta manhã pela Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros. A Presidente Teresa Espírito Santo, em declarações ao Diário e à TSF, deu conta de que o pedido foi assinado por 65 enfermeiros e elenca as razões que deram aso a esse mesmo pedido. Na entrada ontem à tarde, as escusas de responsabilidade dos colegas do Serviço de Medicina Intensiva. Nós ontem também estivemos lá em visita de proximidade com o bastonário e com a equipa da ordem aqui da secção, nos serviços todos do Nélio Mendonça, e passamos também com os colegas do Serviço de Medicina Intensiva, mas claro, de uma forma mais de cortesia e informal. Agora, com esta recepção das escusas, depois teremos que ir ao campo e avaliar bem a situação. Desde a partida tem a ver com o número de enfermeiros, as dotações, e também as alterações estruturais de um novo serviço de cuidados intensivos que foi após a pandemia, onde eles foram transferidos, que é um serviço maior, com maior número de camas, com alterações estruturais que também implicam um maior número de enfermeiros e as horas extraordinárias, que são mais do que muitas. Desta vez o pedido de escusa veio do Serviço de Medicina Intensiva, mas Teresa Espírito Santo dá conta de que estes pedidos vêm sendo usados por enfermeiros de vários serviços como um alerta. Não é nada de novo, mas que está disperso por todos os serviços. Nós todos os serviços estamos a sentir isto. Nós temos estado a acompanhar ao longo deste ano e do ano passado já há vários serviços que têm usado a escusa de responsabilidade como um alerta realmente para os decisores que as coisas não estão bem. Porque realmente abrimos novos serviços, as necessidades são cada vez mais complexas, temos uma população mais velha e com maiores comorbilidades que também levam a uma diferenciação de cuidados e a uma maior exigência, e portanto tudo isto tem-se estado a acumular ao longo destes anos e chega a um limite para tudo, e realmente neste momento os enfermeiros estão a atingir esse limite de tentar responder a uma coisa que parece que nunca se consegue alcançar, e o cansaço é muito. Os enfermeiros estão a chegar ao limite em serviços onde as necessidades são cada vez mais complexas. A saúde esteve também na ordem do dia no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira desta terça-feira. O Partido Socialista, pela voz da deputada Marta Freitas, apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional o reforço do acesso atempado e sem encargos ao diagnóstico da doença oncológica. O cancro assumiu como o maior desafio de saúde pública na região autónoma da Madeira. Pela primeira vez, os tumores malignos ultrapassaram as doenças do aparelho circulatório e tornaram-se a principal causa de morte na região. Em 2024, registaram 677 óbitos por tumores malignos. Estamos a falar de mais de um quarto de todas as mortes ocorridas na Madeira. E é precisamente aqui que esta proposta se centra. Não estamos a falar de rastreios, estamos a falar de situações em que já existe uma suspeita clínica. Nestas situações, o tempo entre a suspeita e o diagnóstico definitivo é determinante. Quando a resposta pública não chega a tempo, muitos utentes acabam por correr ao privado, tendo de adiantar valores que podem ser muito significativos. E é aqui que está a injustiça, porque nem todos têm capacidade para pagar primeiro e esperar depois pelo reembolso. Muitos são obrigados a fazer escolhas difíceis. Há quem opte por realizar um exame pedindo que não sejam retirados pólipos apenas para reduzir o custo, mesmo sabendo que essa decisão pode trazer consequências graves no futuro. A proposta do PS visa garantir que, perante suspeita fundamentada, as pessoas que não tenham de esperar por tempo excessivo para ter acesso ao diagnóstico da doença. Patrícia Spínola interveio para lembrar os números atuais da doença oncológica. O JPP fala em opacidade por parte do Governo Regional e de um sistema de pago primeiro, reembolso depois. Os dados oficiais da Direção Regional de Estatística não deixam margem para interpretações ou calculismos políticos. Mais de um quarto dos óbitos da nossa região deve-se ao cancro. E perante esta realidade avassaladora, qual tem sido a resposta do Governo Regional? Uma barreira de opacidade e um modelo de financiamento que discrimina os doentes pela carteira. Cerca de metade das famílias madeirenses assume que os encargos com a saúde são um fardo pesado ou muito pesado. Isto não é proteção social. É por isto que urge fundir vontades políticas nesta Assembleia. Precisamos, conforme a proposta, de instituir um canal prioritário, direto e totalmente isento de custos iniciais para a realização de exames de diagnóstico no setor convencionado. Se o Cesarame não consegue dar resposta em tempo clinicamente aceitável,
o doente tem de ser encaminhado para o privado sem gastar um único cêntimo do seu bolso. Gonçalo Maia Camelo disse ficar contente por ver o JPP e PS alinhados numa ideia da iniciativa liberal, a complementaridade dos sistemas público e privado. Fico contente, de certa forma, por ver o PS e o JPP alinhados numa posição que é bastante querida à iniciativa liberal, que é a complementariedade do setor público e do setor privado. De resto, é um problema real, uma preocupação legítima e importante. Efetivamente, a detecção precoce e o mais atempada possível das situações de cancro é fundamental. E temos um problema, efetivamente, na região autónoma da Madeira, com uma escassez de meios de diagnóstico e uma obrigatoriedade de recorrer ao setor privado, eu diria quase de forma sistemática e consistente. Claro que esta proposta vai de encontrar aquilo que no geral é defendido pela iniciativa liberal. Quando o Estado não tem capacidade de resposta, e infelizmente é isso que nós verificamos cá e lá, o doente deve ter automaticamente o direito de recorrer ao setor privado, sem ter obviamente que adiantar o valor que o Estado o obrigou a despender porque não consegue pôr os serviços de saúde a funcionar de forma coerente, eficiente e condigna. Já Hugo Nunes, do Chega, atirou à esquerda e à direita, vincando que a saúde não deve ter cor partidária. Quem está neste momento num quarto de hospital ou a receber o resultado de uma biópsia não quer saber de estatísticas frias ou guerrilhas partidárias. E a única coisa que essa pessoa pede à pátria e à sua região é uma mão que a segure. Pede dignidade. Pede que não a deixem morrer na fila de espera por falta de dinheiro. E o Partido Socialista traz-nos este projeto de resolução. Os senhores não têm autoridade moral para dar lições de saúde a ninguém. Os senhores deixaram as pessoas a morrer nas listas de espera no continente e agora vêm para a Madeira fazer papel de virgens ofendidas. E desengane-se o governo do PSD se acha que o Chega tolera o vosso silêncio cúmplice. A saúde pública na Madeira está a um caos absoluto por culpa da vossa gestão incompetente. Como é que o PSD tem coragem de fingir que está tudo bem quando há doentes com cancro em fase avançada que chegam à farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ouvem que o seu medicamento, o fármaco que dita se vivem ou morrem, está em ruptura? Sérgio Oliveira, do Partido da Maioria, diz que o PS mostra desconhecimento em relação ao serviço de saúde e que as sugestões já estão implementadas. Os madeirenses sabem quem apresenta propostas quando está na oposição, muitas delas redundantes, e sabem quem apresenta soluções para resolver os problemas da população. E este Governo Regional tem estado atento aos desafios da saúde pública dos madeirenses e porto-santenses, continuará a trabalhar com responsabilidade, planeamento e sustentabilidade das políticas de saúde. Este projeto de resolução apresentado pelo PS não acrescenta novas respostas, porque o modelo regional já assegura o acesso atempado, protegido e sem encargos para o cidadão da Madeira, no modelo convencionado ou no regime de reembolsos. Também em discussão nesta manhã parlamentar esteve a resolução da autoria do JPP que recomenda ao Governo Regional a regularização urgente e o cumprimento dos prazos de pagamento aos profissionais de táxi pelo serviço de transporte de doentes não urgentes, uma apreciação de um tema que gerou polémica nos trabalhos em plenário. A região foi a quarta da Europa que mais reduziu em 8 anos o risco de exclusão e já supera a França e a Alemanha em alguns indicadores sociais. O bom exemplo europeu no combate à pobreza surge em manchete na edição do Diário desta terça-feira, que também dá conta de que a Madeira registrou em maio o menor número de desempregados dos últimos 23 anos. A seleção portuguesa defronta hoje o Uzbequistão. Depois do empate a uma bola frente à República Democrática do Congo, a equipa liderada por Roberto Martínez quer fazer melhor figura para evitar críticas. Contudo, o selecionador garante que o barulho não entra no balneário. António Botelho. Algumas críticas são justas, outras não são. É assim que Roberto Martínez analisa o barulho à volta da equipa que se acentuou após o empate com o Congo. Não podes contestar em geral. O barulho, há barulho, sempre há barulho, bom barulho, há boas críticas no futebol. Quando não atinges o resultado é normal ter críticas. Eu não espero
rosas para depois de empatar no primeiro jogo, mas há muito barulho que não é justo, há muito barulho que não é certo, há muitos aspectos que não fazem sentido. E é no sentido da união e da força que a seleção caminha depois da última semana. Estamos focados, estamos muito fortes e posso dizer que agora o grupo está mais unido que antes de chegar ao Mundial. É um processo, são já 22 dias de trabalho e o barulho não entra no balneário, posso dizer isso. O selecionador não quer dizer se Ronaldo entra no 11 para o jogo de hoje, mas volta a defender o capitão das críticas. Estamos a falar de alguém que está a defender e a representar a seleção por 21 épocas, então ele tem uma fome incrível de continuar a melhorar e ajudar ao grupo e é um exemplo no balneário. Quem também deve jogar é João Cancelo. Esteve ao lado de Martínez na sala de imprensa e tentou sossegar os portugueses. Claro que não é uma obrigação ganharmos o Mundial, mas tudo o faremos para o conseguir. Este grupo é fantástico, é um grupo humano espetacular. Acho que todos estamos a remar para o mesmo lado. Vamos ver que resposta Portugal dá em campo. O selecionador nacional deve mudar no setor defensivo, fazer uma ou outra alteração na frente. Em relação à baliza, Diogo Costa mantém-se. Martínez deve mexer nos dois centrais e, por isso, Rubem Dias e Gonçalo Inácio estão na calha para render Tomás Araújo, que está de fora devido a problemas físicos, e Renato Veiga. Nuno Mendes também deve descansar, já João Cancelo poderá começar como defesa esquerdo e Diogo Dalot ou Nelson Semedo podem ser titulares à direita. No meio-campo deve manter-se Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, enquanto no ataque Martínez deverá apostar na dupla João Félix e Cristiano Ronaldo. Falta um jogador para jogar pela direita, há aqui o maior ponto de interrogação. Bernardo Silva deve ir para o banco, Martínez pode manter Pedro Neto ou também pode lançar Francisco Conceição. O Uzbequistão é treinado pelo italiano Fábio Cannavaro, que assegura que a sua seleção tem armas para surpreender Portugal. Sei que Portugal vai começar muito bem, vai abrir a defesa muito rápido, mas estamos preparados para isso. Também temos a nossa estratégia e vamos fazer o nosso jogo. Vamos enfrentar uma equipa muito boa, mas como disse antes, não temos medo, vamos dar o nosso melhor. Não nos podemos concentrar só no Cristiano. Sabemos que ele é um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, mas acho que Portugal tem mais bons jogadores e mais talentos, inclusive no banco. Portugal tenta agora reagir ao empate da estreia, somar a primeira vitória no grupo K. O embate frente ao Uzbequistão está marcado para as 6 da tarde.